Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia! Primeiramente, antes de irmos para a palavra, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus por permitir que eu subisse aqui nesse altar nessa noite e trouxesse a palavra dele para vocês, para a igreja, até para mim, porque ele ministrou primeiramente em mim. E depois eu quero agradecer aos meus pastores pela confiança e por permitir também que eu esteja aqui. E o terceiro agradecimento é a todas as pessoas, não somente as mulheres, mas aos homens, que eu sei também que teve homens que oraram, que intercederam por mim. Eu queria agradecer, que Deus possa retribuir a cada um, que Deus possa abençoar cada vida que intercedeu por mim e por mim. Estamos num culto de mulheres e eu não podia deixar de falar de uma mulher. Nessa noite eu vou falar de uma mulher, Ruth. Se os irmãos quiserem sentar, possam sentar. Vou falar de Ruth, uma mulher que ela me encanta. Quando eu li o livro de Ruth, eu fiquei encantada com o que eu li, eu fiquei admirada pela mulher que Ruth foi. E quem era Ruth? Ruth era uma mulher moabita, que, como qualquer um de nós, teve o desejo, ela era desejosa de se casar, ela era desejosa de formar sua família. E ela conheceu, sim, um homem ao qual ela se casou, mas esse homem ele era efratita, ele era estrangeiro, estava na terra de Moab, e ela se casou com ele, sim. Tornou um dos sonhos dela realidade, que era o casamento. Mas como nós aqui, nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, aconteceu algo que Ruth não esperava. O noivo dela faleceu. O noivo dela chegou a morrer, morreu. E ela ficou sozinha, ela ficou viúva. Os sonhos dela agora pararam por ali, foram paralisados. Naquela época, uma mulher viúva e até mesmo uma mulher que não tinha filhos, ela era desprezada, menosprezada pela sociedade. Ela não era como qualquer outra mulher, como uma mulher casada ou uma solteira. Não, uma mulher viúva e uma mulher que não tinha filhos, ela era menosprezada. E Ruth, por causa disso, por ser uma mulher viúva, ela passou por algumas dificuldades que ela não imaginou que iria passar. Só que Deus entrou na vida de Ruth porque Ruth não parou. Ruth não parou, Ruth não desistiu, mesmo em meio a todas as dificuldades que ela passou. Ela continuou, ela perseverou, ela caminhou e Deus entrou na vida dela. E Deus pegou os sonhos dela que estavam engavetados, tirou da gaveta e fez se cumprir na vida dela. Deus me deu essa palavra sobre sonhos e eu tenho certeza que nessa noite Ele vai tirar sonhos da gaveta. Ele vai pegar sonhos que estão paralisados, sonhos engavetados, e Ele vai tirar da gaveta e vai começar a produzir, reproduzir aquele sonho e vai cumprir na vida de vocês. Mas, para Deus entrar na vida de alguém, entrar na história de alguém, não é assim de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós temos que ter ações para Deus entrar na minha, para Deus entrar na minha vida, para Deus entrar na sua vida, nós temos que ter algumas ações. E nessa noite eu vou falar sobre 7 ações de Ruth que levou ela ao sucesso. Ao sucesso que Deus levantou. Amém? Em Ruth, os irmãos podem ficar sentados, no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso 14. Em diante diz assim: Então, de novo choraram em voz alta, órfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu voltas após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
voltar um pouquinho a história, Ruth casou com Efratita, que estava no meio de Moab. Ele era filho de Noemi, a qual foi citada aqui no verso 15, e ele faleceu, e morreu. E antigamente, quando, igual, Ruth se casou com um dos filhos dela, se ele, igual ele faleceu, ela teria que se casar com o irmão dele. Mas no caso, o irmão dele também morreu. E Noemi não tinha mais nenhum marido. Marido não, desculpa, nenhum filho. Noemi não tinha mais filhos. Noemi também já estava a uma certa idade que ela também não esperava mais ter filhos. Então, o que poderia acontecer? Poderia alguém, algum familiar próximo, vir resgatar Ruth. Para quê? Para dar continuação àquela família. Só que ali não havia familiares da família de Noemi. Então, que Ruth e Orfa ficaram presas a Noemi. Noemi decidiu então liberar uma palavra de liberdade, deixando com que Orfa e Ruth voltassem à terra delas, porque Noemi estava voltando para Belém, porque tinha ouvido que a sua cidade já estava bem, que estava na situação de fome. Estava voltando para Belém e disse que elas poderiam ficar em Moab e continuar a sua vida. Orfa, assim como nós lemos, decidiu ficar, mas Ruth não. Ruth foi com Noemi. E aqui eu aprendo uma coisa: Ruth não se deixou influenciar pela sua cunhada. Orfa ficou, mas Ruth foi. Ruth não viu a ação que Orfa teve. Ela não se deixou levar por aquilo que Orfa fez, por aquilo que Orfa achava que era certo. Ela não se deixou influenciar. E ela tomou a sua escolha e seguiu o caminho com a sua sogra. Hoje em dia, a nossa escolha hoje vai fazer o nosso futuro. Será que eu e você temos escolhido as coisas certas? Será que eu e você temos feito as escolhas certas, corretas para nós? Porque se nós fizermos uma escolha errada, nós vamos escolher ali na frente. Orfa decidiu ficar. A partir daqui, será que nós lemos alguma vez mais o nome de Orfa na Bíblia? Não. Orfa, igual o meu esposo disse, Orfa ficou órfã mesmo, porque ela desapareceu da Bíblia. Nunca mais você vai ler o nome de Orfa aqui. Agora a Ruth não. Ruth tomou a escolha dela. Ruth não olhou para sua cunhada, deixou aquilo de lado e foi a escolha que Deus tinha colocado no coração dela. Ela escolheu ir por aquele caminho e ela foi. Continuou o caminho com a sua sogra. Outra ação de Ruth, nessa mesma palavra, é que Ruth esqueceu dela mesma. Ela esqueceu. Ela poderia muito bem ficar em Moab e conhecer outra pessoa e se casar e fazer a família dela, enquanto Noemi ia para Belém, ia sozinha e ela não ia mais saber. Ela não esqueceu dela mesma. Ela olhou para a sogra dela, que há 10 anos tinha perdido o marido, naquele momento tinha perdido os 2 filhos. A sua sogra estava triste, desesperada, estava angustiada, estava mal, quem sabe até numa depressão. E ela olhou para sua sogra e falou: não, eu vou com ela, eu vou ajudar ela, eu vou com ela, eu vou lutar com ela. Em Eclesiastes, no capítulo 4, verso 10, fala que melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. E ai daquele que estiver sozinho, porque se ele cair, quem é que vai levantar? E naquele momento Ruth decidiu ir com a sua sogra. Sua sogra estava mal, sua sogra estava debilitada psicologicamente pela perda de 3 pessoas da sua família. E Ruth esqueceu dela mesma e ajudou a sogra dela. Hoje nós temos deixado isso, nós temos feito o que Ruth fez, esquecermos de nós mesmos e ajudarmos o nosso próximo. Será que nós temos ajudado o nosso próximo como Ruth fez, se preocupando mais com o próximo do que com nós mesmos? Nós precisamos olhar para o nosso irmão. Eu preciso olhar para a missionária Andréia, para a missionária Kelly. Eu preciso olhar para elas e ver se elas precisam de alguma coisa. Se precisarem, eu posso fazer. Por que não? Por que não fazer?
quê? Mas hoje não, hoje em dia a gente é o nosso umbigo. Ai, eu tô bem, ai, eu não preciso de nada, ai, não sei o quê. E acabou. E o seu irmão tá ali do seu lado morrendo e você tá aqui. Eu sou linda. Olha como eu sou linda. E a sua irmã morreu. Isso não é atitude de cristão. E Ruth não teve essa atitude. Ruth foi ajudar. Ruth teve ali e ajudou. Ela morreu para ela, para ajudar as pessoas. Em Ruth capítulo 2, nós vamos usar um pouquinho a Bíblia. No verso 2, diz assim: Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Aqui, Ruth e Noemi já estavam em Belém, elas já tinham chegado em Belém. As duas voltaram para Belém sem nada, estavam precisando de comer, estavam precisando das coisas. E como fazer isso? Se elas tinham voltado sem nada. Ruth era estrangeira. Ruth não era de Belém, Ruth era de Moab. E ela chegou em Belém e ela não pensou duas vezes em trabalhar. Ela sabia que ela tinha uma necessidade. Ela precisava comer. A sua sogra precisava comer, porque se elas não comessem, elas iam morrer. E ela deixou a sua sogra em casa. Ela não ficou esperando a sogra dela ir atrás de alguma coisa para ela. Ela não ficou esperando cair do céu, não. Ela pegou e pediu autorização, porque a sogra dela ali era autoridade sobre ela. Pediu autorização para a sogra dela e foi à procura de trabalho. O que Ruth poderia fazer? Catar espigas. Resto de espigas, uma você despedir e outra você viu. Você come. Ela foi catar espigas. Ela não pensou. Ela só pensou que o quê? Eu preciso de comida, eu preciso disso, eu preciso daquilo, então eu vou fazer. Ruth teve o quê? Uma iniciativa. E Deus hoje espera de nós iniciativa. Deus espera uma iniciativa, porque se você precisa de uma coisa, você vai cruzar os braços e vai ficar assim. Ai, não veio. Ai, então Deus, não acontece. Não. Deus está esperando você dar um passo do lugar onde você está para Ele derramar sobre a sua vida a bênção que Ele tem. Você tem que ter uma iniciativa. Eu e você temos que ter iniciativa, porque senão Deus não vai abençoar. Deus não vai abençoar. Essa é a terceira ação de Ruth, a iniciativa, e nós precisamos disso. Outra ação de Ruth foi que ela não olhou para o que ela ia fazer. Como eu disse, o que Ruth poderia fazer naquele momento era catar restos de espigas. Ela foi para o campo. Eu vou falar uma palavra na Bíblia, falam que é segadores, mas eu vou colocar os colhedores, quem colhe as espigas. Os colhedores passavam, colhiam, e aquilo que caía no chão por um acaso, Ruth passava e pegava. Restos. Ruth vivia de restos. Ruth trabalhava para pegar restos. Por algum momento, na Bíblia fala que ela murmurou por aquilo. Eita, Jesus! Em algum momento, se você for ler o livro de Ruth, ele só tem 4 capítulos. Você não vai ver em nenhum momento a murmuração sair da boca de Ruth. Ruth não murmurou por estar catando restos. Era o trabalho dela e ela fazia com dignidade e ela não falava nada. Ela foi e fez porque ela precisava. Ela precisava de sustento. Ela precisava daquilo. E para que murmurar? Para quê? Ruth também não escolheu. Eu não quero fazer isso. Eu não quero catar restos. Não vou catar restos, não. Só que hoje a gente não vê mais isso. Hoje, muitos dentro da igreja. Eu não sei se tem alguém aqui. Eu não estou falando especialmente para ninguém. Estou falando que Deus me passou. E como me pediram, hoje Deus chegou em mim e falou. Deus usou um vaso e falou: não guarde aquilo que eu te dou. Então eu vou falar. Tem gente dentro da igreja que quer
casa de banho. Ai, credo, eu vou para a casa de banho, eu não quero mais ir para a casa de banho. Ah, pastor, porque eu só limpo a igreja. Olha, me consagra evangelista. Olha, pastor, me consagra presbítero. Pastor, me consagra missionário, porque eu quero. Olha, pastor, eu quero ser diaconisa. Hoje as pessoas estão querendo escolher o que fazer para Deus. Não é o pastor que te consagra, é Deus que te consagra, é Deus que te escolhe. Para quem está procurando? Se você está limpando a igreja, se você está limpando a casa de banho, se você tem uma oportunidade de vez em quando de subir aqui, é porque Deus sabe que você pode só isso. Ruth naquela altura só podia fazer aquele trabalho de tacar as espinhas no chão. E se eu posso fazer só algo, vamos dizer, hoje eu estou aqui em cima, mas se eu posso fazer isso aqui, é porque Deus sabe que eu posso. Se você pode estar aqui, é porque Deus sabe que você pode. Se você pode só, se você está só limpando a igreja, é porque por enquanto você só pode limpar a igreja. É Deus que te escolhe, é Deus que te levanta, não é o homem. Não fica murmurando, porque se murmurar, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Em Ruth 2,17 diz assim: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase uma época de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobrejara depois de fartar-se. Tirou e deu à sua sogra. Aqui eu vejo que Ruth ela era uma mulher verdadeira, porque a Ruth ela ia catar espigas e até então a sua sogra não sabia onde era e nem quanto ela ia conseguir. Então Ruth saía todas as manhãs para ir catar espigas ao chão e não sabia o quanto ela ia conseguir. Ela não sabia o quanto ela ia conseguir ao final da tarde trazer para casa. Ela não sabia. Só que todos os dias ela sabia e quando ela voltava, ela se colocava diante da sua sogra e mostrava: sogra, eu vi isso aqui, eu consegui isso daqui. Ela podia muito bem sair durante a manhã, trabalhar e quando estivesse voltando para casa, ela escondeu uma parte daquilo que ela conseguiu e dar só a outra parte para a sogra dela. Mas não, Ruth era fiel, Ruth era verdadeira, Ruth era serva e tudo que ela conseguia, ela prestava conta para a sua sogra. E sabe o que Deus falou para mim sobre isso? Sobre o dízimo. Hoje em dia tem pessoas que ganham 1.000 euros, vem na casa de Deus e entrega 50 euros de dízimo. Tem pessoas que ganham 500 euros e vem na casa de Deus e entrega 10 euros de dízimo. Ah, mas o pastor não sabe o quanto eu ganho. Não, o pastor não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe o quanto você ganha. E por que não ser igual a Ruth? Ruth, tudo que ela trabalhava, ela chegava diante da sogra e mostrava. E por que você não faz isso com Deus? Você trabalha o mês todo. Quando chega na hora de dar o dízimo, você vai só dar uma parte daquilo que é para você dar. Será que vai chegar ao sucesso assim? Deus, aleluia! Nós temos que ser servos, nós temos que ser fiéis e nós temos que ser verdadeiros com Deus e com o nosso pastor. Aleluia! Glória a Deus! Porque se ele é meu e seu pastor, é porque Deus colocou. Essa é uma atitude de Ruth que eu achava linda. Porque hoje em dia está difícil encontrar pessoas assim, que são sinceras daquilo que recebe e mostra. Hoje está muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Em Ruth 3, no verso 3, diz assim: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. E desce a ira, porém não te deixa conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, voltarás ao lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés. E te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Aonde Ruth estava trabalhando, o campo onde ela trabalhava, ele pertencia a Boaz. E
como eu disse, até então Noemi não sabia onde Ruth trabalhava. Quando Ruth chegou em casa com muitas coisas que ela tinha conseguido no trabalho e até ganhado de Boaz, Noemi perguntou aonde que ela estava trabalhando. E ela disse: estou trabalhando num campo e o dono é um senhor chamado Boaz. Noemi na hora se lembrou que Boaz era primo de Elimeleque, que era o falecido marido dela. E como eu disse no início, antigamente, os familiares poderiam resgatar. Ruth estava com Noemi, e esse primo poderia resgatar Ruth para continuar aquela família. Noemi então pega e dá essas instruções a Ruth. Vai, lava-te e faz isso. Vai até ele para quê? Para pedir que ele te resgate. Meu Deus! Aí agora, Mas lindo Deus! eu falo assim: Maravilhoso! Ruth foi, Noemi falou tudo isso para ela, e Ruth foi e ouviu aquilo e cumpriu aquilo. Ela não foi de qualquer jeito em encontro ao futuro noivo dela. Ela se preparou para aquilo. Ela foi e ela se lavou, ela tirou toda a sujeira que tinha. Ela foi e tirou. Ela se banhou. Ruth se ungiu. Ela se perfumou. Ela ficou cheirosa. Como é que você pode ficar cheiroso para o seu noivo? O seu noivo vai voltar. Será que você não se preparado para voltar do noivo? Aleluia! Qual é o perfume que nós podemos colocar para o noivo? É a nossa oração, porque a nossa oração ela sobe assim como perfume e chega às narinas de Deus. Essa é uma preparação sua para a volta dele. Você se lavar todos os dias, é você chegar diante de Deus e se humilhar e pedir perdão. Deus, eu peguei por isso, eu peguei por aquilo. Deus, me perdoa. Tira esse lixo de dentro de mim. Pai, eu sou humano, eu sou falho, me ajuda, porque eu quero ser santo. É isso que é preciso. O que mais que Ruth fez? Ruth foi e vestiu o melhor vestido que ela tinha. Trocar as nossas vestes, irmãos. Nós precisamos trocar as nossas vestes. Nós precisamos todos os dias ler a palavra. Nós precisamos todos os dias dobrar o nosso joelho e orar. Nós precisamos todos os dias jejuar. Nós precisamos nos santificar, buscarmos a Deus. Para Deus nos limpar e que as nossas vestes brilhem. Para que as nossas vestes brilhem. Para que não seja visto nós, mas a glória, a presença de Deus. Nós precisamos fazer o que Ruth fez. Ela não foi de qualquer jeito se encontrar com Boaz. E hoje muitos estão querendo se encontrar de qualquer jeito com Jesus. E Jesus não vai levar, não. Jesus não vai levar, não. Jesus vai falar assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Jesus não vai levar. Não vai. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos lavar. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos disso. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Será que eu e você estamos preparados para isso? Meu Deus! Será que dia a dia nós temos nos preparado para a volta de Jesus? Ruth, aqui, igual Noemi falou para ela os passos que ela deveria fazer e ela fez. E aqui eu vejo uma coisa: Ruth foi obediente. Porque tudo que ela fez foi a sogra dela que disse. Esse é o último passo, irmão, a última ação que Ruth teve. Noemi disse para ela: faz assim, e chega em Boaz. E Ruth fez tudo da forma que a sogra dela mandou. Obediência. Obediência não leva questionamento. Se o seu pastor falar para você fazer uma coisa e você questiona, você está desobedecendo. Se Deus fez, essa é a pior. Porque hoje em dia Deus tem falado com muitos. E muitos têm, virado as costas para Deus. Pai, eu não quero fazer isso. Pai, não me apetece fazer isso. Não é assim. Se Deus está te
reabilitação. Se o teu pastor pede alguma coisa para você, é porque Deus colocou no coração dele. Se você desobedece o seu pastor, você está desobedecendo. Ruth era obediente. Ruth obedeceu. Irmãos, a história de Ruth é tão linda, mas tão linda. Esses foram 7 passos que Deus colocou no meu coração. Vamos voltar então a relembrar. Jesus. Aleluia, Deus. Aí Mateus capítulo 1, versículo 5. Ruth foi bisavó de Davi. Aleluia. Olha que lindo. Isso tudo por quê? Porque ela foi filha, ela foi guerreira, ela foi serva de Deus. E uma vitória para ela, sabe qual foi? Uma coisa que eu acho que ela, por um momento, ela pensou que ela não ia ter mais. Ela achou que aquele sonho tinha sido engavetado e nunca mais ia sair dali. Só que Deus foi e tirou o sonho de ter uma família. O sonho de ter uma família abençoada, cheia da presença de Deus. Foi isso o sucesso de Ruth. E se eu perguntar aqui, quem quer ter sucesso? Quem quer ser abençoado por Deus? Quem quer ser bênção? Quem quer ter a presença de Deus? Todos nós queremos, mas para isso nós temos que ter ações que Deus aprova. Nós temos que ter ações tipo de Ruth. Ações direcionadas por Deus. Ações aprovadas por Deus. Ações que levam a agradar a Deus. Deus essa noite está falando que quer sim abençoar as nossas vidas. Deus quer sim fazer conosco o que fez com Ruth, da felicidade, da amor, da família, daquilo que a gente precisa. Deus quer, só que nós temos que ter atitudes. Nós temos que ter certas ações que nós não temos. Nós temos que sair do conforto e nos colocar diante da presença de Deus, buscando a vontade dEle. Deus é lindo, Deus faz. Deus pode fazer tudo, não, mas Deus faz tudo, faz sim. Só que tem coisas que eu e você temos que fazer. Tem coisas que eu e você temos que nos levantar da cadeira e fazer. Deus precisa de Ruth. Deus precisa de pessoas que se levantem e façam. Deus precisa de pessoas que tenham ações, que tenham atitudes, que levam para o caminho correto, que levam para mais perto dele. Ruth estava perto de Cristo em todas as ações que ela teve. É isso que Deus quer de nós hoje. Deus pede ações